Orialcha, Orial, Orialcha, Orial, Orialcha, Orial, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Alcha. Papai, nosso amor maior. Somos gratos a Ti, Papai, por tudo que tem falado no nosso meio, como tem aprovado a obra de nossas mãos, porque a Tua revelação e entendimento é a expressão que Tu tem aprovado, assim como Tu aprovaste ali o invocar de Raial, Elias, quando ele invocou e Tu enviaste fogo, assim também Tu tens inundado a cada um de nós mais e mais, porque estamos fixados em Ti. Somos gratos àqueles que estão sendo esclarecidos, estão verdadeiramente entendendo a Tua mensagem. Peço que tenha compaixão daqueles que ainda não estão entendendo, que venham entender, no nome de Alcha. Abençoa, amplia as capacidades mentais, conforme todo ser inteiro, corpo, alma e espírito, sejam completos no entendimento. Protege e guarde cada irmãozinho, cada irmãzinha. Repreende toda ação do inimigo que fica andando ao derredor, procurando uma brecha para poder agir. E muitos irmãos vacilantes, que ainda não estão aptos a servir, entra na de Satanás. Por quê? Porque estão agindo na carne. E é necessário, para a gente vencer Satanás, estar no Espírito. Por isso peço que repreenda todo espírito contrário ao nosso meio. Que caia por terra no nome de Yahshua Mashiach. Eu repreendo todo o espírito das trevas neste lugar, no nome de Yahshua Mashiach. Bata em retirada desse lugar. Não haja no nosso meio nenhum traidor. Não haja no nosso meio nenhum instrumento de Lúcifer. No nome de Alcha. Dou uma ordem a Ti. Sai! Do nosso meio. No nome de Alcha. E assim Seja feita a vontade do Papai Alcha. Grato a Alcha, grato a Ial. Grato a Alcha, grato a Ial. Grato a Alcha, grato a Ial. E assim seja feita a vontade do Papai Alcha. assim seja. Você quer mais café? Eu vou querer água. Aqui traz água. Pode mostrar. Essa água tá amarela, hein? Tá amarela. Essa água não tá boa. Tá vendo? Viu? Amados irmãos, gratidão, papai. Aleluia, adorado somente Yahweh. Nós vamos sempre olhar com olhos espirituais.
e nunca olhar com olhos humanos e carnais. Se você não olhar com olhos espirituais, você não enxerga a armadilha. Você não enxerga a armadilha. E aquilo que eu falei com os irmãos. Quando o homem falar, a mulher esteja calada. E qual é esse homem? E qual é essa igreja? Essa mulher é a igreja. Você já aprendeu isso. Então tem que ter o quê? Tem que ter temor, irmãos. Você viu ali aquele que está de pé diante do trono? Ele é o cordeiro, o segundo cordeiro. E ele veste um manto embebido do sangue do seu pai, que deu a ele a condição de apresentar a Yahweh um sacrifício agradável, que é o sangue do seu pai. Então, amados irmãos, esse cordeiro, ele é revelado somente no final dos tempos. Por quê? Porque, o que vocês estão falando? Silêncio. Então, quando ele está diante do trono, o sexto está diante do sétimo, eu pergunto para os irmãos, aonde é aquela visão de Apocalipse 5? Irmão Felipe. Cadê o irmão Felipe? É irmão Felipe, lá, quando é Gêmeos, é o irmão Felipe Gêmeos. Irmão de Curitiba. Quando fala sobre o segundo cordeiro, que está diante do trono, que a gente sabe que é o sexto, ele apresenta um sacrifício perpétuo. E é por isso que a palavra fala, quando o sacrifício perpétuo for tirado lá de cima, tirou do templo, aí ele vem para a terra. Aí quando o sacrifício for tirado da terra, entendeu? Então você tem que saber, para você entender a Escritura, porque a Escritura está toda codificada, mas eu estou te ensinando a você entendê-la. Aí eu fiz a pergunta para o irmão Felipe, qual foi? O local que os dois cordeiros estão. E ali tem tronos. Aonde é aquela visão de Yalhana? Irmão Felipe. Qual céu? O céu é fácil. Qual céu? Muito bem. É no Palácio de Marfim. Por que é no Palácio de Marfim, não é no templo? Irmã Liriamar. Por que ali é no Palácio de Marfim e não no templo? Porque no templo não tem trono, minha irmã. No templo não tem trono. O templo não tem trono. Entendeu? O templo é um local que se intercede para alguém superior responder.
E aonde tem trono é o local onde tem autoridade para responder. Eu quero que vocês entendam isso, porque já está comigo há muito tempo. E eu já estou ensinando vocês há muito tempo a pensar, a responder. Nós vamos abrir Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Olha aqui. Apocalipse 1, versículo 9. Eu quero que vocês prestem atenção para vocês entenderem. Porque quando eu perguntar, vocês vão saber responder. Mas quando não presta atenção, não pega a explicação. Eu e Alhana, João apóstolo, vosso irmão e companheiro na tribulação. Olha aqui. Vosso irmão e companheiro na tribulação. E Alhana, o apóstolo. E Alhana, o apóstolo. Ele está dando uma dica, mostrando de qual era ele é. Qual é a era de Alhana? Por quê? Isso. Assim que eu gosto. Por isso que ele fala. E companheiro na tribulação. Aí você vai para Apocalipse 2. Apocalipse 2, versículo 8. Apocalipse 2, 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: assim diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Conheço tua tribulação, tua indigência e as blasfêmias de alguns que se afirmam Aldins e não são. Pelo contrário, são a sinagoga de Satanás. Não tenhas medo do que irás sofrer. Eis que o diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão, para serem postos à prova. Viu? Eles estão sendo provados e depois, no final dos tempos, também o mundo inteiro será provado. Então, ele fala assim: não tenha medo do que irá sofrer. Eis que o diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão, para ser exposto à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias. É 10 dias, irmão André? 10 anos. 10 anos de tribulação. Viu? Aí, e Alhana, ele já dá a dica falando assim: eu e Alhana, vosso irmão e companheiro na tribulação. Na tribulação de Esmirna. Ou seja, ele é de qual era? Ele é de Éfeso? Não, ele é de Esmirna. Ele é o quê? Agora eu posso falar. Ele é ancião. É um dos anciãos que vai estar lá. Aí? Irmão Shaul, você ouviu, irmão? Eu vi que Alhana é um dos anciãos. É, nós vimos, mas nós vimos na palavra. Por quê? Porque ele fala assim, ó. Olha aqui. Eu, João e Alhana, vosso irmão, companheiro na tribulação. Qual tribulação? A de Esmirna. A de Esmirna, dos 10 dias. Entenderam, irmãos? Pode falar, meu irmão. Interessante que nesse momento aí ele já estava preso, né? Estava em Fátima, estava na prisão já, ou seja, já estava passando, né? Não teve essa visão. A gente já viu que a época de Éfeso andava junto com a de Esmirna. Aí vamos lá. Muita mensagem. Eu falo assim com os irmãos que
É muito alimento. É com a abastança, igual está tendo aqui, né? O vosso ser inteiro, corpo, alma e espírito. Ele continua dizendo: eu e Elrana, vosso irmão e companheiro na tribulação, na realeza. Ele também tem coroa. Eu vi os anciãos com coroa de ouro na cabeça. Hein, irmãos? Eu e Elrana, vosso irmão e companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança em Alcha. Encontrava-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Al e do testemunho de Alcha. Viu? Por causa da palavra de Al e o testemunho de Alcha. Faz um link com Apocalipse 12. Quando o dragão vai perseguir aqueles para matar, que tem o quê? O testemunho de Alcha e guarda os mandamentos de Al. É a mesma coisa. Por quê? É a mesma coisa. Aí ele continua. No dia do mestre, fui movido pelo Espírito. Aqui está certinho. Movido pelo Espírito e não no Espírito. Movido pelo. Foi movido pelo Espírito. O Espírito é Papai Alcha? Não, Papai Alcha é o filho de Al. Micael é o espírito de Al. Por isso que o espírito, Micael, levou Papai Alcha ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vamos lá. Ele fui movido pelo Espírito, a letra maiúscula, mostrando que é uma pessoa. E ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, mostrando que aquele que tem voz de trombeta é o Espírito. Continua. E eu ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, ordenando, dando ordem, dando ordem. Qual ordem? Escreve o que vês num livro e envia as 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver a voz que me falava. Ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, mostrando que os candelabros são as eras das igrejas. Alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica longa e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. O cinto no peito. Por quê? Para guardar o coração, os sentimentos. Porque aquele que julga com justiça não pode ter sentimentos. Porque senão o seu julgamento não é justo. Ele vestia uma túnica longa e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Os cabelos de sua cabeça eram brancos, como a lã branca. Mas não é careca? Porque essa é uma visão futura, profética, mostrando claramente que aquele que é representado por
Eliseu Yaucha, por que que ele é careca, irmão? Vamos ver, irmão, porque irmão Wilson. A representação dos filhos, né? Isso, que foram arrancados. Muito bem. Ele desceu à terra a fim de resgatar, investir na realeza, resgatar os seus filhos e voltar. Aqui embaixo ele apresenta careca com poucos fios na cabeça, representação de Eliseu, porque Eliseu é o único que é mencionado careca na Bíblia. Não é à toa, porque tem um sentido. Por quê? Porque quando fala passa a navalha na cabeça e na barba, quando fala na cabeça, está falando dos filhos celestiais, que é o topo da cabeça, o lugar mais alto. Quando fala passa a navalha na barba, é os filhos na terra, aqui embaixo. E os filhos na terra são mais numerosos. Por isso ele substitui aqueles que foram perdidos. Continuando. Olha só. Voltei-me para ver a voz que me falava. Ao voltar, vi 7 candelabros. No meio dos candelabros, alguém semelhante ao filho do homem, vestido com uma túnica longa e cingido à altura do peito com cinto de ouro. Os cabelos de sua cabeça eram brancos como a lã branca, fazendo link com Daniel. Vamos lá em Daniel 7. Daniel 7, vamos lá. É bom, meu irmão, que você pega a sua Bíblia. Você trouxe Bíblia? É bom que você pega a sua Bíblia, porque você fica ouvindo, se você, isso já determina a ciência. Se você usa mais de um sentido, quantos sentidos você tem? Eu tenho o ouvir, eu tenho o ver, eu tenho a fala, né? Eu tenho vários sentidos. Então, se você usa mais de um sentido, fica mais fácil você guardar. Daniel 7:9 diz assim, falando do ancião, ó, vamos começar no versículo 9. Eu continuava contemplando, quando foram preparados alguns tronos, e um ancião sentou-se. Suas vestes eram brancas como a neve, e a cabeça e os cabelos de sua cabeça alvos como a lã branca. Viu aqui? Está mostrando aquele anjo fazendo link com esse ancião. E quando fala neve, está fazendo qual referência, irmã Angélica? Quando ele fala, é branco como a neve. O que você lembra quando fala neve? Quem pode ajudar a irmã? Irmão Jonathan. Eu lembro que a chuva e a neve. Isso. Não voltarão sem antes ter cumprido a sua missão. Assim como a palavra de Yahweh, ela não volta vazia, sem ter cumprido a missão que foi enviada. Está onde? Isaías, meus irmãos. A escritura está toda conectada. Ó, irmão é de Cleito. Irmão de Cleito tá afiado. Só anda com lâmina afiado, aí fica afiado também. Entendeu com quem você anda?
Vamos lá. Apocalipse quanto? 1. Apocalipse 1. 14. Vamos lá. Diz assim. Ó. Os cabelos de sua cabeça eram brancos como a lã branca e como neve, mostrando aquele que tinha sido enviado para a terra, para fazer a terra se tornar fértil. A chuva e a neve. Agora você sabe, quem é a neve? Irmã Adriana. Tá lá embaixo? Quem é a neve? Irmã Diene. E quem é a chuva? Os seus filhos. A neve é Micael e a chuva é os seus filhos que vêm com ele, seres celestiais. Ok? Então vamos lá. Olha só. E seus olhos pareciam uma chama de fogo. Quando fala chama de fogo, irmão Zé Pereira, quando fala chama de fogo, você lembra do que da antiga aliança? Candelabro. Não, não é isso que você lembra. Chama de fogo, você lembra da libertação do povo. Começa com a manifestação na sarça. A sarça, ela estava em chamas, mas a chama não consumia a sarça. E depois, na libertação do povo no deserto, durante a noite era uma coluna, uma chama de fogo. E durante o dia, uma coluna de nuvem. Coluna de nuvem, lembrando do Papai Alce. E a chama de fogo, Micael. E aqui os seus olhos são chamas de fogo, fazendo link com aquele que também é o quê? Boca do candelabro. Ok? Aí ele fala, os pés tinham o aspecto de bronze, quando está incandescente no forno. O que é incandescente no forno? O que você lembra incandescente no forno? Irmão Márcio. Tem que ser rápido. Forno. O que você lembra de forno, irmão André? Hã? Não, agora não sei. Não. Irmão Toim. Irmão Toim tá aí? Tá doente, tá com febre. Ele não tomou remédio não, minha irmã? Tomou, ele tava suando agora. É. Entendi. Então vamos lá. É irmão Joel. Hã? Tá precisando afiar mais? O que você lembra de forno, irmão Caleb? Não, lembra, forno. Lembra lá, olha lá, irmã, judiação. Senta mais perto, minha irmãzinha. O que é o forno? Da aprovação dos príncipes, não se prostraram na boca do Nabucodonosor. Quais? Hã? Quem falou? Não, Alaide, não. Esse é o nome que eles receberam na Babilônia. O nome é Ananial, Azarial e... Hã? Ananias, Ananial, Azarial e Misaial. Agora, eu já expliquei quem que é Misaial. É uma representação, é uma vertente de um nome. Qual o nome, Misaial? Micael. Misaial vem de Micael. E esse é o anjo que se apresentou no meio do fogo e não deixou que os 3 príncipes fossem queimados,
porque ele é o anjo que se manifesta no fogo, e o fogo não consumia a sarça ardente. Por isso a palavra está falando aqui, por isso que a palavra está falando, seus pés é como bronze incandescente no forno. Tudo é conectado, meus irmãos. Oi, filho? Qual? Claro, acabei de explicar. É o forno. É o forno da provação ali, que é aquele que se apareceu no fogo, para que eles fossem o quê? Mantidos vivos. Micael é o que se manifesta no fogo. Por isso a palavra de Al. É só lembrar, porque o rei viu daí, o rei viu alguém com a semelhança. E a palavra fala, o rei viu um no meio deles, a semelhança de quem? De um príncipe. Na Bíblia, Al-Shalom fala, de um príncipe. Não é de um rei, é de um príncipe. E já sabendo que Papai Alcha não é príncipe, ele é rei. Ali está dando as dicas. Pode falar, meu irmão. Mestre, sabemos que o fogo é para purificar o ouro e a prata. Esse anjo, como ele se manifesta no fogo, isso é prova que ele já é aprovado, purificado, né? Ninguém pode dar o que não tem, né, irmãos? Essa sempre é a condição, né? Aí que fala assim, ó, quando se manifestar aquele que é perfeito, né? Toda aquilo que está oculto e escondido será manifesto, né? Shaul Paulo estava apontando. E a gente já viu Shaul Paulo apontando. Quanto que Shaul Paulo aponta? Em Apocalipse quanto? Apocalipse 6. Vamos lá, Apocalipse 8. 8 ou 9, vamos lá. Apocalipse. Ó. Apocalipse 8. Apocalipse 9. 9 1. O quinto anjo tocou. Vi então uma estrela que havia caído do céu. Aqui, ele apontando para a estrela que havia caído. Que estrela que havia caído, irmão Natanael? Não, meu irmão. Já expliquei isso mais de 1000 vezes. É a grande estrela. É a estrela que estava lá em cima, que foi lançado na terra. Não é Lúcifer, é Micael, porque Satanás, ele não é estrela, ele é planeta. Lembra disso? É Micael. Aqui está o quinto apontando para o sexto. O quinto aponta para o sexto. E o sexto aponta para o sétimo. O quinto, que é Shaul Paulo, ele aponta para Micael. Micael, que é o sexto, aponta para Papai Alcha, que é o sétimo. Irmãos, os irmãozinhos tão fracos. Tão fracos. Estão precisando vir para Belo Horizonte. Precisando vir para Belo Horizonte ficar aqui. Não tá bom. Vê que de longe se tem outros entretenimentos. Para nós aqui, a gente está vivendo essa preparação para subir e ir embora. Os que largaram já estão aqui, eles já estão nessa condição de ir embora. O que eles comem e bebem? Eles comem e bebem a palavra de Yahweh. Dia e noite, dia e noite, dia e noite. Tem que ser de dia e de noite, de dia e de noite.
Eu estou só transcorrendo, irmãos, um capítulo. Peguei um capítulo aqui para transcorrer com vocês. Volta lá, Apocalipse 1. Versículo 15. Os pés tinham aspecto de bronze quando está incandescente no forno. É o link, irmão Ronaldo, que a irmã falou, daquele anjo que se manifestou no fogo, no forno, que já tinha sido aquecido 7 vezes mais. A sua voz era como estrondo de águas torrenciais, águas torrenciais. Faz um link com que água torrencial, irmão Jonathan. E não, irmão Adson. Águas torrenciais. Quais águas torrenciais? Porque a gente está entendendo que águas torrenciais era Emanuel. Mas Emanuel é imitador. Por que que no final dos tempos Emanuel quer vir como água torrencial? Porque quer imitar ele. Por que que quer imitar ele? Porque ele também já se manifestou como água torrencial. Aonde ele se manifestou, Micael, como água torrencial, irmão Adson? Irmão Ed Cleito. Quando abre o mar. Hã? Quando abre o mar vermelho. Quando abriu o Mar Vermelho, ficou montanha de paradinha. Pode falar, minha irmã. É quando ele fica no rio retendo a correnteza? Não. Águas torrenciais do dilúvio mesmo. Do dilúvio. Do dilúvio. Ele veio exercer juízo lá atrás. E no final dos tempos ele vem exercer juízo novamente. Ele destruiu a terra como água torrencial do dilúvio. Aí o Emanuel, no final dos tempos, quer parecer com ele e vem destruir a terra como um rio. Por isso ele fala assim, olha, eu destruí a terra com água. Papai Alcha falou, Papai Alcha falou assim, eu destruí a terra com água, mas eu não vou destruir ela de novo com essa água. Por isso eu vou colocar um sinal, uma aliança no céu, o arco da aliança. Por isso que eu vi um trono, e o trono tinha o quê? O arco da aliança. Viu? É o anjo da aliança. Vamos continuar. Por isso que eu estou falando. Eu falei assim, ó, vocês vão vir aqui, agora eu vou inundar eles com a palavra consistente. Porque nós vamos estar falando face a face. Mas para vocês entenderem, vocês têm que ter se preparado, se capacitado. Tá ruminando, tá ouvindo as ministrações todas. Estou só num capítulo. Continuando. Ó, os seus pés tinham aspecto de bronze quando está incandescente no forno. Sua voz era como estrondo de águas torrenciais. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada, com 2 gumes. Quando ele está vendo essa face aqui, já está vendo a face daquele que herdou. Porque Papai Alcha, depois que ele morre e é ressuscitado, ele sobe, e ele já sobe direto para Ial. Vocês entenderam? Porque a herança é dada depois da morte. E a herança tomada fora do tempo é maldição. Aí ele fala, sua face era como o sol. Fazendo o link, como seu pai sol. Quando brilha com todo o esplendor.
Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. Caí como morto aos seus pés. Morreu, tadinho. Tadinho de Elrana, morreu. Mas o anjo da vida tocou nele. E quando ele toca, ele emana vida. E ele volta a viver. Por que que quando ele viu, ele morreu? Porque não se podia ver a face de Ial. Não podia ver a face daquele que carrega o nome de Ial. Senão morre. Aí fala: ao vê-lo, caí como morto seus pés. Ele, porém, tocou a mão direita sobre mim. Por que a mão direita? Irmão Marinalva, por que a mão direita? Porque é longos dias. Ou seja, é a outorga do seu pai. Porque é com a mão direita que ele outorgou que ele faz justiça aos santos do Altíssimo, fazendo aqueles que foram mortos pelo antimachia voltar a reviver, voltar com o corpo glorificado. Ao vê-lo cair como morto, ele, porém, colocou a mão direita sobre mim, assegurando: não temas, não temas, não temas. O que é a expressão não temas? Irmão, deixa eu ver, irmão Robson, não é o Magela, irmão Robson, quando fala não tema, o que você entende? Não temas, é um consolo, não tenha medo, é um consolo, entendeu? Não tenha medo, fique tranquilo, fique em paz, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, é um consolo, fazendo link com o ancião que consola. Quando chega para o papai, no Monte das Oliveiras, papai angustiado, ele chega e fala: papai, não temas, vai dar tudo certo. Por quê? Porque eu vou te reviver. Viu que é o momento que ele traz a vida, e Elrana a vida, e ele fala: não temas, é o consolo que chegou até papai e falou assim: olha, é difícil, eu sei, mas não temas, eu vou te trazer a vida novamente. Eu perguntei assim: o que ali Micael, e eu acho que Micael falou com o papai ali como consolo? Você perguntou? Perguntei, irmão. Eu perguntei. Aí. Que palavras são essas? Consolo foi esse? Eu queria entender esse consolo. Não temas, vai dar tudo certo. Certo. Não temas, vai dar tudo certo. Tá vendo que Ial tá ouvindo todas as palavras ditas neste lugar? Os ouvidos de Ial estão atentos para todas as palavras ditas neste lugar. Irmão Leandro, cadê o irmão Leandro? Aí, meu irmão, queria te ver. Assim seja. Vai ter pergunta, viu, irmão? Vamos lá. Aí, olha só, continuando. Ao vê-lo, caí como morto seus pés. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim, assegurando: não temas. Eu sou o primeiro e o último, o vivente. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades. Fazendo link que ele ainda não tinha recebido a realeza, porque ele estava na condição de mordomo, de administrador, que tem a chave da despensa, mas ainda não teve a
investida da realeza. Você sabe a diferença? Porque o rei não administra. O rei tem ministros. O rei, ele reina, mas ele tem ministro para administrar, que faz um link com o rei assentado no trono, e os outros tronos são ministros, que são anciãos, que administram para ele. E só chega para ele para prestar contas. Faz um link com o livro de Jó. Quando os filhos de Ial se apresentavam diante de Ial para prestar contas. Veio no meio deles Lúcifer. Era um momento de prestação de contas. Entenderam? E quem era aquele que estava ali no livro de Jó, quando os filhos de Ial vieram a pé? Ele, irmão Caleb, irmão Adson. Não, quem está sentado no trono, meu irmão? É Ialcha. É Ialcha Micael? Não. É Ialcha. Micael veio também como um dos filhos. Entendeu? Porque ele só se tornou Ialcha Micael após a morte do seu pai. Então, na antiga aliança, ele era enviado pelo seu pai. Ele era enviado do seu pai. O pai já estava treinando ele. O aluno. Por isso que em outra tradução fala que ele era o aluno. Em outra tradução fala ele era o mestre de obras, que era enviado para executar a vontade do pai. Entendeu? Então, aquele momento ali era Ialcha. Não era Ialcha Micael, é Ialcha. Por quê? Só se tornou Ialcha Micael após a morte do seu pai. Vamos continuar? Diz assim: e tem as chaves da morte do Hades. Por que fala? Eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. A gente já viu a morte dele aonde? Lá em cima. Quando um corpo perde o contato com aquele mundo, ele morreu. É igual aqui embaixo. Quando um corpo perde o contato com esse planeta, com essa terra, ele morreu. Se desligou. Então, quando ele se desligou do céu vindo para a terra, e é por isso que vem sem memória, ele se desligou, ele morreu. Mas volta para lá. Mas estou vivo agora novamente. Estive morto, mas voltei à vida. Ó, escreve, versículo 19, escreve, pois, o que viste, tanto as coisas presentes como as que deverão acontecer depois destas. Quanto ao segredo das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candelabros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros, as 7 igrejas. Ok? Então ele se manifestou para ele. Aí eu te pergunto, aonde ele se manifestou para ele? Porque aqui está falando, presta atenção. No começo fala, eu e Alhana, vosso irmão e companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança em Alcha. Encontrava-me na ilha de Patmos. Me encontrava na ilha de Patmos, na terra. Por causa da palavra de Alcha, do testemunho de Alcha. No dia do mestre, fui movido pelo Espírito. Ele foi movido para onde, irmão Adson?
Não, meus irmãos, não. Fala objetivamente, já expliquei para vocês. Foi movido para o templo. Estava na ilha de Patmos, foi movido pelo Espírito para o templo celestial, naquele que cuida do templo. Naquele que herdou o templo. Apocalipse 11:1, recebeu uma vara e fala, mede o templo de Ial. Aí faz um link com Isaías 16, Salmo 16, fala assim, eu medi a minha herança e a minha herança é maravilhosa. Salmo 16. Foi movido, tirou da ilha de Patmos, subiu com ele para o templo. É a mesma coisa, a representação de Filadélfia. Vai ser tirada da terra, vai ser levado para o templo. E vai ficar lá esperando. Tá lá no templo, não tá? Agora você vai ver que legal. Ele está lá no templo e ele está tendo as visões. As igrejas. No templo, ele está vendo as igrejas. No templo, ele está vendo a era das igrejas. No templo, ele está vendo a era das igrejas. No templo, ele está contemplando a era das igrejas. No templo, ele está contemplando a era das igrejas. Agora vai lá para Apocalipse. Apocalipse 4:1. Apocalipse 4:1. Depois disso, tive uma visão. Havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz, lá em Apocalipse 1, a primeira voz em Apocalipse 1, que ouvira falar comigo, como trombeta, disse, sobe até aqui. Agora ele já está levando ele aonde? No Palácio de Marfim. Está levando ele para o Palácio de Marfim. Está levando o quê? Aquele, segue o homem, que ele vai levar você para o andar superior. Levou Yalhana para o templo e mostrou as eras da igreja. Quando chegou no final da era da igreja, qual que é o final da era da igreja? Irmão Davizinho. Laodiceia, a sétima. Quando encerrou a sétima, agora ele vai mostrar para ele uma porta aberta no andar superior e fala, sobe para cá que eu vou mostrar coisas maiores. É Apocalipse 4. Olha aqui, Apocalipse 4:1. Por quê? Porque vocês têm que entender a Escritura, meus irmãos. Apocalipse 1, ele estava na ilha de Patmos. E ele foi movido pelo Espírito a um lugar. E ele permaneceu nesse lugar até concluir as eras da igreja. E quando concluiu as eras da igreja, ele foi levado por um andar superior. E lá ele viu os tronos, ou seja, no Palácio de Marfim. Apocalipse 4:1. Depois disso, quer dizer, depois daquilo tudo que ele viu, as eras da igreja, porque as eras da igreja tem Apocalipse 2 e 3, agora é capítulo 4. Quando ele, depois de ter visto as eras da igreja no templo, porque o templo é a representação da igreja da terra, por isso que em 1 Timóteo 3 fala que a casa de Ial é a igreja de Ial vivo, coluna sustentáculo da verdade na terra, era Filadélfia, que vai ser subir e vai instituir a verdade novamente no céu, no templo
no templo, como colunas da verdade, no templo, porque o que está lá no templo é a mentira. Aí ele continua, Apocalipse 4:1, depois disso tive uma visão. Havia uma porta aberta no céu, fazendo link, olha aqui, com Filadélfia, olha aqui, Filadélfia, Apocalipse 3, vamos lá. Apocalipse 3, versículos 8. Apocalipse 3, versículo 8, diz assim, falando ao anjo, aquele que encarnou no final dos tempos, Micael. Micael é o nome dele quando ele está em espírito. Mas quando ele está encarnado, ele tem outro nome. Entenderam? Quando ele está em espírito, ele está Micael. Quando ele está encarnado, ele tem outro nome. Fala assim, conheço tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta, que ninguém poderá fechar. Pus diante de ti uma porta aberta. Por quê? Porque é esse mesmo que vai subir e vai conduzir os seus para o andar superior, que é aqui que Yalhana viu. Ó. Apocalipse 4, versículo 1. Apocalipse 4, versículo 1, diz, depois disso tive uma visão, havia uma porta aberta no céu. E essa porta aberta no céu, irmãos, é para a cidade de Yal-Shalan. Porque a Yal-Shalan tem quantas portas? Irmão graduado, irmão Magela. 12 portas. E papai Yalcha, ele passava da porta oriental para entrar onde? Ele entrava no templo, na escadaria do templo. Voltava. É uma representação. E ia para o monte. Ia para o monte. Ele saía do templo e ia para o monte. Ele saía do templo e ia para o monte. Ele saía do templo e ia para o monte. Vocês estão sendo esclarecidos, irmãos? Ele saía do templo e ia para o monte. Vamos lá. Apocalipse 4, 1. Depois disso tive uma visão. Havia uma porta aberta no céu, fazendo link com Filadélfia. E a primeira voz que ouvira falar onde? Apocalipse 1, porque ele estava na ilha de Patmos e foi movido pelo Espírito ao local onde que o Espírito é o dono da casa, o pai de família. Mostrando quem que pode entrar dentro do templo. Os filhos de Arão só que podiam entrar dentro do templo. Mostrando que Yalhana é um filho, é um herdeiro e vai servir no templo. Aí ele continua. Sobe até aqui. Ó, depois disso tive uma visão, havia uma porta aberta no céu e a primeira voz que eu ouvira falar como trombeta, porque foi conduzido pelo Espírito ao templo. E depois do templo, ele disse, sobe até aqui para que eu mostre as coisas que devem acontecer depois destas. Fui imediatamente movido pelo Espírito novamente. Só que agora para o andar superior. Eis que havia um trono no céu, ou seja, não é o templo, porque o templo não tem trono. Aqui é os palácios do rei. E ali que ele foi conduzido. Viu?
O que estava sentado tinha aspecto de uma pedra de jaspe e cornalina, e um arco da aliança envolvia o trono, com reflexo de esmeralda. Ao redor desse trono estavam dispostos 24 tronos, e neles assentavam os 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça, ou seja, lá no Palácio de Marfim, porque eles foram elevados, eles foram elevados, eles foram elevados. Da condição de sacerdotes, eles foram elevados à condição de quê? Irmã Maria. Na condição de reis. Por isso que fala, o rei dos reis. Porque agora eles tomaram o lugar dos principados. Aqueles principados que eram oposição. Aí, olha aqui. Ao redor desse trono estavam dispostos 24 tronos, e nele assentavam os 24 vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. O que é o trono? Irmã Clarice. Hã? Pode falar com certeza, é ele mesmo. Porque a gente já aprendeu que os querubins eram tronos dos filhos de Alcha. Alguém tem dúvidas sobre isso? Então, por isso que agora você entende porque o trono saía vozes. Por quê? Porque um trono ali, ele é quadrado, com 4 faces, 4 bocas, que pronuncia esse que é fiel e verdadeiro, santo, santo, santo. É Yahweh, o Todo-Poderoso. Aí, do trono saiu relâmpago, vozes, trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas, que são 7 espidial. Você vê que os 7 espidial não estão no trono, eles estão diante do trono. Porque a gente já viu que esses 7 espidial são 7 anjos. Sendo que um, que é o caule, dele brota os demais filhos. Quem é o caule? Papai e Alcha. Quem é os ramos? Aqueles 6. Quais são? Primeiro, Raial. Daniel, Ezequiel, Shaul Paulo, Micael. Isso, por que Shaul Paulo? Porque ele mesmo fala, olha, se para que eu fosse enxertado, os ramos naturais tiveram que ser arrancados. E se fizeram isso, ele mesmo já fala, se fizeram isso com os ramos naturais, vocês de Esmirna, que estão sendo enxertados, tenham o quê? Temor. Porque se Yahweh não poupou os ramos naturais, não vai poupar vocês que são os enxertados. Por que enxertados? Porque eles não são celestiais, mas eram terrenos, mas foram tirados da terra e enxertados como filhos de Alcha no céu. Eu vejo os irmãos, eu falo assim, não deve estar entendendo. Porque se estiver entendendo, pelo menos abre um sorriso. Vamos lá. Apocalipse 4. Versículo 5. Do trono saiu vozes e trovões, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo. São 7 espidial. À frente do trono havia como um mar, um mar vítreo,
Por que o mar vítreo? Ah, é por causa de Moisés, quando atravessou o mar e o mar ficou paralisado. É isso, irmãos? Não. É por causa da criação de Gênesis 1. Os seres viventes criados no mar. E aí quando você entende agora as profecias que falam, e vocês, ó ilhas. As ilhas, está falando dos filhos de Alcha, que foi criado na terra, porque é uma ilha rodeada de mar. Então quando fala ilhas, está falando lá em cima dos filhos de Alcha, que foram feitos não no mar, mas na terra firme, celestial. Terra firme, terra firme. No lugar fixo. Aí, olha só, ele continua. À frente do trono havia como um mar vítreo. Os seres que foram criados no 5º dia de Gênesis 1, no mar, e são chamados seres viventes. Aí fala, semelhante ao cristal. Por quê? Por que é semelhante ao cristal? É porque é um mar duro? Irmão André, por que fala cristal? Representação da abóbora? Não, representação da água limpa, transparente. Não foi criado no meio da sujeira. Eles foram criados na limpeza, na pureza, na santidade. E eles se perverteram lá porque eles quiseram. Mas não que Yahweh fez eles na sujeira. E é o mar de cristal, quer dizer, límpido, muito, muito limpo, o lugar que eles foram feitos. Mostrando água pura, límpida. E ele continua. Como o mar vítreo, semelhante ao cristal, e no meio do trono, e ao redor estavam 4 viventes, que aqui é Gabriel, cheio de olhos pela frente e por trás. O primeiro vivente é semelhante ao leão, segundo vivente, touro, terceiro, face de homem, 4 viventes, semelhante a uma águia em voo. Os 4 viventes, quer dizer, Gabriel, tem cada um 6 asas, e são cheios de óleo, ao redor e por dentro. E de noite, e de dia e de noite, mostrando os lugares celestiais, dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite, sem parar. Proclamam, Santo, 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 Mestre e Al Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que vem. Por que isso aqui está certo, irmão Caleb? E não é aquilo que o mensageiro de Sardas diz. Por que é aquele que vem? Aquele que vem significa aquele que volta o corpo e funde. Ele volta e funde. Aquele que veio, ele voltou e fundiu. Foi tomado de novo a posse do corpo. Fazendo um link, olha para você ver, fazendo um link tão lindo, né? Que Macha, ele foi disputado o corpo de Macha. É uma representação celestial. O André já pescou ali. O corpo de Macha foi disputado por quem? Lúcifer e Micael disputaram o corpo de quem? Agora é um segredo. A representação de corpo de papai Alcha, disputado por Lúcifer e
Micael. E é por isso que ele venceu. Papai vai dando devagarzinho. Por isso que ele venceu, meu irmão. Ele venceu. Ele tomou a posse daquilo que era prometido a ele, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança. Entendeu? Ele tomou a Arca Aliança para ele. Eu sou homem severo, que tomo aquilo que não... Vamos abrir essa passagem, irmão Helder. Tremendo. Na passagem esse mesmo Yahshua que você viu subir é o que vai descer. Porque a Arca da Aliança, é o mesmo corpo. É o mesmo. E é por isso, irmãos, a disputa no céu, aqui na terra, disputou na terra pelo corpo de Masha e disputou no céu pelo corpo de Yahshua. Hã? Lucas 19, vamos lá. Eu falei com os irmãos que é uma palavra forte. E espero que vocês estão aguentando. 19 e 20. Continuando a parada da vida. Hã? Continuando a parada da vida. Veio buscar realeza, voltou. E tem que tomar a arca para ele. Por quê? Presta atenção. O templo celestial, o que tinha dentro do templo? A Arca da Aliança. A partir do momento que ele perde o templo, ele perdeu a arca. Agora ele precisa voltar, tomar o templo e resgatar a arca. Porque a arca foi tomada pelos filisteus. Vocês conhecem a palavra. A arca foi tomada pelos filisteus. E a gente falou que Davi, ele guerreou contra o príncipe dos filisteus. A representação daquele que era o maioral dos filisteus contra o pequeno Davi. O pequeno Davi contra o maioral dos filisteus. É muito forte. Por isso você está entendendo por que a Arca da Aliança foi tomada pelos filisteus e ficou um bom tempo no arraial dos filisteus, até que foi restituída para Israel. Até que foi restituída. E quando a gente está falando, papai está falando devagarzinho, ensinando para o povo. Falando, olha, a Arca da Aliança, ele é a representação de Yahweh, mas ele é Yahshua, que é a imagem de Yahweh invisível. E agora você entende por que foi tomada a arca daquele povo que era o seu cuidador. Tremendo. Entenderam? É muito forte, né? É muito forte o que papai está querendo falar com vocês. Explicar todos os segredos. Você poder falar, entender a antiga aliança como o quê? A representação das coisas celestiais. Mas tem que ser gradativo. E isso está mostrando, irmãos, como a gente falou, que a necessidade de crescer em graça e conhecimento diante de Yahweh e dos homens.
Qual conhecimento? O conhecimento das coisas celestiais. Não é chegar lá, falar assim, eu adivinhei aqui, ó, eu interpretei o dia do arrebatamento, e vem todo mundo aqui emergir, que vocês vão se livrar da tribulação. Irmãos, não é nada disso. Nada disso. Não é nada disso. Por isso que a palavra fala a necessidade de alcançar o pleno conhecimento da verdade. O corpo de papai sendo disputado por Micael e Lúcifer. E a representação aqui na terra do corpo de Masha sendo disputado por Micael e Lúcifer. E o que Micael fala aqui, ó, o corpo dele é meu. E no entanto, Lúcifer fala, não, é meu. É até arrepiante você entender isso. Entendeu? E é por isso que agora vocês entenderam a ministração de ontem. Porque o Cordeiro que venceu, ele venceu Lúcifer. E venceu, não é só de expulsar ele do céu. Entendeu? O que estava disputando dentro do templo era a arca. O que estava sendo disputado no templo era a arca. O que estava sendo disputada no templo é a arca. É tremendo demais. E tudo isso aqui, ó, a gente está pegando uns pedacinhos aqui, nós estamos deixando papai ensinar. Agora você, quando eu perguntar o que vai ser disputado no templo, agora você sabe, é a arca, é a posse da arca. Tremendo, irmão. E é porque que na antiga aliança os filisteus tomaram a arca. E aí é uma representação, né, que você vê daqueles sacerdotes infiéis. Foi fácil o tomar deles a arca, né? Aí, irmãos, continuando Apocalipse, eu quero que o irmão desça lá na cozinha e vê se o pão da ceia está pronto. Se tiver pronto, pode subir. Quando eu vi um relevo que passou da moreira, então darás início à batalha, ao sinal de que irá ao céu para frente para vencer o exército filisteu. Davi escolheu o exército e a fome de Davi se espalhou por toda a região. Essa palavra é linda, irmão. Essa palavra que o irmão trouxe a respeito da moreira, é a batalha ali de Davi, né? Quando eu vi passos, né, sobre a moreira, entender que chegou a hora que Yahweh vai dar a vitória para vocês. Fazendo link claramente a moreira. Quem que é a moreira, irmão? A moreira. Tem muitos irmãos, né? Eu não falei o nome, é verdade. A moreira é Lúcifer. E ele é representação da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso papai falou assim, olha, se vocês tiverem fé como o grão de mostarda, quer dizer, Micael, você vai dar a ordem a essa moreira. Arranca-te lá de cima e lança-te no mar. Replanta no mar. Replantar no mar é vir para a terra, para povos, multidões, nações e línguas. Na terra é o que vai ser feito. Mostrando claramente que a árvore do conhecimento do bem e do mal é representada por uma amoreira. Lucas 17:5. Essa é uma mensagem, irmão, já trouxe. Os irmãos precisam ruminar. A gente fala sem parar, rumina. Os irmãos não ruminam.
Como é que cresce? Nessa passagem que a gente comentou agora, do corpo de Auschwitz foi disputado, né? No momento que ele morreu, ele deu um grito e entregou o espírito para Ial, né? Então, É a representação aí, irmão. É a representação, viu? É a representação. E o corpo ficou, né? Exatamente, representando depois lá em cima a mesma coisa. Entendeu? Voltou para dentro de Ial e Ial invisível. O corpo tinha que ficar. E o corpo é a arca, né? E aí é o link com o quê? A arca desapareceu. Né? Cadê a arca terrena? Desapareceu. Né? E não foi. E não foi encontrado o corpo de macho, né? E nós vemos isso. Agora eu falo assim, agora vocês entendendo, aqui na Terra, a representação de Micael com Lúcifer disputando o corpo de Masha e lá no templo disputando o que? A Arca da Aliança, o corpo de Papai Yahshua. É lindo demais. Já está 1h21, fora o ruminar inicial, né? Aquele nós fizemos ali o aquecimento, deve ter tido uma meia hora. Mas nós já vamos, só estou esperando chegar o pão, tá, irmãos? Vamos lá, olha só. Aí a gente volta agora lá para Apocalipse 4. Apocalipse 4. Diz assim: bom, o versículo 8, o versículo, vamos pôr o 9. E o versículo 9, Apocalipse 5, 9, diz assim: a cada vez que os viventes dão glória, honra e ações de graças àquele que está sentado no trono e que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono para adorar aquele que vive pelos séculos dos séculos. Não é para adorar aquele que está sentado no trono, para adorar aquele que vive pelos séculos dos séculos, que habita na luz inacessível. Viu a diferença? É diferente. E ele fala, e ele fala assim: digno és tu, mestre, e ao nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque foste tu que criaste o universo e por tua vontade ele não era e foi criado. Quando nós vemos a luta ali de Lúcifer guerreando com Micael, é a condição dos dois seres criados. Por quê? Porque os dois são seres criados, disputando a herança. Os dois seres criados estão disputando a herança. Por quê? Porque um foi criado para ser o herdeiro legítimo, que é a representação de Adão, e é o último Adão, que fala: eu vou dar para você autoridade sobre todos os seres criados. E o outro querendo usurpar, tomar como Emanuel tomou. Emanuel tomou o que, irmão Helder? Tomou a vinha, a igreja. Tomou por um pouco de tempo. E Lúcifer tomou a arca da aliança por um pouco de tempo. Mas Micael, ele vai tomar a igreja de volta e vai tomar o templo celestial com a arca de volta para aqueles que são de direito. Nós vamos encerrar nesse momento, o pão já chegou. Eu falo assim com os irmãos a respeito de
a necessidade dos irmãos estarem buscando estar mais elevados espiritualmente no entendimento do Espírito, para que eu não tenha tanta dificuldade em ensinar. Paulo ele teve também acesso à igreja de Esmirna e pegou também na igreja de Esmirna uma igreja muito despreparada. Por isso ele fala com a igreja de Esmirna assim: olha, eu gostaria de conversar com vocês como espirituais. Mas o que, irmão? Mas falo como um homem na carne, porque vós ainda são meninos na fé. Viu? Fazendo link com o filho varão, que é o quê? Menino. Menina ainda. Fala aqui de novo, irmão. Adiós, irmãos. O Paulo ele fala, né? Eu queria falar com vocês como um homem espiritual, mas falo com vocês como um homem carnal, né? Como um homem natural. Porque vós ainda são meninos na fé e ainda cercado ainda de ira, inveja no meio da igreja ali que estavam falando. Então, era preciso ainda que eles se posicionassem como homens espirituais, ainda eram meninos. Por isso que Paulo falava, né, papai? Ali, ore por nós para que abram igrejas, casas, para que possamos falar dos segredos de Ial, a qual não me compete falar de qualquer forma. Então é maravilhoso. Assim seja, irmãos. As palmas a Ial. Um pouco todos os dias. E hoje foi uma porção forte. Sexta-feira, né? A porção foi dobrada, né, irmãos? E vocês estão vendo, quando se entendia, falava assim, Micael disputou o corpo de marcha, e a gente já tinha que imaginar que estava representando coisas celestiais. Coisas celestiais, né? Você lembrar que foi Marcha que ungiu Arão. Marcha ungiu Arão, representando aquele que lá em cima ungiu Micael para cuidar do templo. Você pensou ontem? Então, tudo representando, conforme Eclesiastes 1:9, não há nada de novo debaixo do sol, tudo uma repetição das coisas. Você vê que essa é uma batalha tremenda. Você viu ali que eu falei com os irmãos, porque antes falava assim, o Golias representa o antimachia. Não, o Golias representa Lúcifer. E Davi pegou quantas pedras, irmão Túlio? No Ribeirão. Presta atenção, não quero que ninguém sofra. Irmão Túlio, para a batalha com a funda, ele não quis pegar espada de Saul, e nem armadura de Saul, nem capacete de Saul. Mas ele foi no Ribeiro, no Ribeirão, e escolheu 5 pedras roliças, pedras. E com 5, ele precisou só da primeira, e acertou a testa do gigante, fazendo link com aquele que sela aonde? Na testa. Fazendo link com aquele que sela a testa, Micael. Precisou só de Micael acertar a testa do gigante. E ele caiu. E ele foi lá e pegou a espada do próprio gigante e decepou a cabeça. Fazendo link com a palavra que ele profere contra Ial,
vai ser a palavra dele mesmo que vai cortar sua garganta. E é o Lincoln transpassar. Não foi o Fosse que transpassou o dragão? É lindo, né, irmãos? Vocês estão felizes? Vocês vão ouvir as ministrações, porque nós estamos tendo tanta ministração maravilhosa dos obreiros aqui, os anciãos, e também nossa, que você tem que ter momento, você ouve de novo, ouve terceira vez, depois você pode ouvir e vai parando o áudio e vai anotando, e vai pegando as passagens, e vai lendo tudo que foi referido. Para que isso? Para que o teu cérebro, ele entenda que aquilo é importante. Esse é o encucar. O encocar sobre o israelita, os israelitas, é referido assim: que você possa fazer isso com os teus filhos, assentado em sua mesa, ao andar, ao caminhar com eles, ao deitar e ao levantar, dia e noite. E essas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, assentado em tua mesa, andando pelo caminho, mostrando aquele cordeiro, os 144 mil andam com o cordeiro, andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar. Tu as inculcarás em teus filhos. O que é inculcar? Colocar na mente, fazer registro mental, para que aquilo seja sempre lembrado. Fazendo isso, você ouvindo de novo, você ouvindo terceira, quarta, quinta vez, é o link do israelita, o pai, que ficava encucando, falando tantas vezes para o filho, e o filho registrava aquilo e passava para os seus filhos. E assim, os filhos dos filhos. Essas palavras venham sendo inculcadas. E é por isso que a gente argue, a gente pergunta, para ver se o irmão está inculcado, se está entendendo, se está ruminando, se está mostrando para o seu cérebro que aquilo é importante. A matemática é uma estrutura criada pelo homem. Poderia ter sido criado 1, 2, 3, 4, 5 e voltar para o zero. Mas fez o chamado, o conto, por causa dos dedos, fração decimal. Porque quando acabou o dedo, voltou para o zero. Então era fácil: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora volta para o zero. Porque tinha dedo para contar. Se tivesse 5 dedos, ia contar com base não decimal, mas base de 5. Um computador, ele lê com a chamada base binária, é o 0 e o 1. Ele entende toda a programação com 0 e 1. Quando a gente faz uma programação num computador, eu tenho que transformar o decimal em binário. Então, a nossa mente, ela também é doutrinada. Quando você doutrinou que 2 mais 2 é 4, de tanto que te falaram que 2 e 2 é 4, você nem precisa fazer conta no dedo. Você já sabe
E as coisas de Al, a mesma coisa. De tanto você ouvir, você tem que ouvir muito para ser inculcado. Os romanos inventaram isso aqui, ó. Vou contar para vocês, os romanos. Olha como é que ele fazia, para multiplicar. Ele pegava, quanto que ele falava assim, quanto que é 7 vezes 7? Eu não tenho tanto dedo. Quanto que é 7 vezes 7? Aí pegava e falava assim, ó. Esse aqui é como se eu tivesse uma mão cheia e mais 2, 7. E aqui como se eu tivesse uma mão cheia mais 2, 7. 7 vezes 7. Ah, eu vou colocar esses 2 dedos, é uma somatória, na frente, 4. E vou multiplicar o fácil, que é 3 vezes 3, que é 9. Então, 4 e o 9, 49. 7 vezes 7. Quanto que é 6 vezes 6? Aí eu somo esses 2, né? E multiplico os de baixo. Eu ponho 2 na frente e multiplico os que ficaram para baixo. 4 vezes 4, 16. Mais o 20, 36. 6 vezes 6. Eu pego 8 vezes 6. 8 vezes 6. Dá 4, escrevo 4. Pego os deitados. 3 vezes 2, 6. Quanto? 46. 8 vezes 6. Perdão. 3 vezes 2. 3 vezes... Não, é 4, filho. Tem 4 dedos. Aqui, ó. 4 dedos, ó. São 4 dedos. 4 vezes 2 é 8. É 8. 4 vezes 2 é 8. Eu ponho 4 na frente e multiplico os deitados. 4 vezes 2, 8. Dá 48. E sempre vai dar certo. Quanto que eu pego aqui, ó? Aqui, ó. Eles decoravam até 5. Multiplicando até 5. Dos 5 até 10, ele usava a mão. Então, 9, ó. 9 vezes 9. Eu ponho 8 na frente e multiplico 1 vezes 1. 1. 8 vezes 8, 4 vezes 4, 8. 4 mais 4, 8. 1 vezes 1, 1. 81. Quanto que é 9 vezes 9? 81. Eles faziam assim. Entendeu? Então, eu falo assim com vocês, irmãos. Viu a questão de os filhos de Adão tentando memorizar e criar uma forma de guardar? Agora, quando chegam os filhos de Alcha, na preguiça, na influência dos querubins, que são preguiçosos, que não plantam, não semeiam e não guardam em celeiros. No entanto, Iá os alimenta. Por isso que eu estou falando aqui para vocês. A necessidade de esforçar mais. Se esforçar mais, irmãos, para aprender as coisas. Largar a preguiça de lado. Entender que por que você está gastando seu tempo naquilo que não é pão e aquilo seu tempo naquilo que não satisfaz. O nosso tempo vai acabar em breve. 1260 dias. Por isso que o alimento cada dia está sendo maior. 341 dias. 341 dias falta. Cada dia maior. Agora, é esquecer parente. Esquecer filho. Esquecer filha. Dedicar você. Você precisa crescer em graça e conhecimento. Para você poder ser essa fruto da terra maduro, amadurecido. Com entendimento. Por quê? Porque essa é a condição de ter os primeiros frutos que amadureceram. Entenderam?
Cadê o suco? Eu vou precisar de ajuda dos irmãos. Entendeu? Mas tá demorando. Tá demorando. Nós chegamos aqui o pão. Tenho que ter os irmãos preparando a ceia. Por quê? Porque são muitos irmãos. Ficar dependendo só de 1 ou 2 ou 3, não. Tem que ser vários, porque com vários braços a gente produz mais. Vamos concluir aqui, irmãos, o áudio. 1h40, no nome de Ausch. Gratidão, papai, por toda a revelação, por todo o entendimento. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, 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 grato a Yahshua. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Yahweh levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Assim seja. Assim seja. Gratidão, papai.